O segurança estava trabalhando em um shopping. De repente, esse segurança avista duas mulheres se beijando. Como é um shopping, como é um lugar familiar, não é legal duas pessoas ficarem se beijando publicamente. Aquele segurança, ele imaginava que seria um plantão normal. As suas 12 horas seriam completadas e ele ia voltar para sua casa normalmente. Mas quando ele viu aquela cena de duas mulheres se pegando dentro de um shopping, aquele segurança não teve dúvidas. Ele foi até aquelas mulheres e disse para elas pararem de se beijar, porque aquele lugar era um lugar de família. Poderia ser um casal de dois homens, poderia ser um casal tradicional de um homem e uma mulher, marido e esposa, mas foi um casal de duas mulheres. E quando aquele homem disse para aquelas mulheres educadamente pararem de se beijar, pararem de se pegar, aquelas mulheres começaram a gritar com ele. Aquelas mulheres gritavam e gritavam cada vez mais alto. Aquele homem ficou acuado. Aquele homem se sentiu humilhado, constrangido. Todo mundo ali que passava pelo shopping começou a olhar para ele. E ele sem fazer nada. E quanto mais ele ficava calado, mais aquelas mulheres gritavam com ele. E elas xingavam ele de homofóbico. Elas xingavam ele de preconceituoso. Elas xingavam ele de ignorante. E aquele homem, calmamente, sem perder a paciência, sem perder o seu autocontrole, aquele homem simplesmente orientava aquelas mulheres, porque ali era um local de família e duas pessoas não podiam ficar se beijando e se pegando. Mas aquelas mulheres gritavam e xingavam ele de homofóbico, de ignorante, de preconceituoso. Alguns celulares começaram a gravar. Se você procurar na internet, tá cheio de imagens, cheio de vídeos que gravaram aquela situação. O segurança cumpriu o seu dever. O segurança do shopping cumpriu a sua função. Ele cumpriu o procedimento. Tomou uma repercussão a nível nacional. A repercussão foi nível nacional e logo aconteceu o inesperado. Aconteceu o que o ser humano teme, que é perder o seu emprego. Sim, aquele segurança, por cumprir o seu papel, por fazer a sua função, aquele segurança, ele perdeu o seu emprego. Aí eu pergunto para você, talvez você é segurança de shopping, talvez você é um vigilante patrimonial de um outro posto. Se fosse você numa situação daquela, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Você iria cumprir o procedimento de estar ali no local público, aonde duas pessoas estão se beijando e se pegando? Qual seria a sua atitude? Ainda mais agora, sabendo que aquele vigilante perdeu o seu emprego, perdeu o seu trabalho, foi recolhido do posto simplesmente por cumprir a sua missão. Que Deus te abençoe.
até o próximo vídeo.